Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 31. Êxodo 31. Nós vamos ler o versículo 31. Êxodo 31, nós vamos ler o versículo 18, perdão. Versículo 18. Êxodo 31, versículo 18. Se você está com o aplicativo aí no seu telefone, com a sua Bíblia, acompanhe conosco aí. Amém? Preparado? Diz assim a palavra do Eterno. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés, no Monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas da... Fala comigo. As duas tábuas da aliança. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nessa noite eu quero conversar com vocês, falar com vocês sobre aliança. Seria o nosso tema. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça por um instante. Pai, nós estamos na tua casa, na tua presença. Como disse Moisés, se a tua presença não for conosco, nós não sairemos desse lugar. Seja conosco nessa noite, fala aos nossos corações, fala aquilo que nós precisamos ouvir. Que nessa noite, meu Deus, os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir a tua voz. E ao ouvir a tua voz, Senhor, que possamos fazer exatamente aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor nos manda. Seja conosco, que nenhuma pessoa que entrou nesse lugar possa sair daqui sem ouvir a palavra do Senhor. Desde já te agradecemos por tudo que será feito nesse lugar. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Casa nova, lugar novo, tudo novo, muito bom. Nós temos uma baixa hoje no rebanho, algumas pessoas estão enfermas, minha pastora. Você usou bem aqui. Você que está em casa aí nos ouvindo e é da igreja e não pôde vir porque está gripado, uma gripe forte que está pegando as pessoas aí, pegando as crianças. Eu passei ali no corredor, eu vi as mamães com seus filhinhos respirando com dificuldade, não é? A gente sabe que esse tempo é o tempo do pólen, né? E a gente passa muito mal. Eu sou um deles. Graças a Deus até agora ainda não fui afetado, porque estou trancadinho em casa, mas assim que sair na rua aí, a gente começa a respirar o pólen e a gente fica mal. Mas Deus vai guardar a sua vida. Posso ouvir amém? E você que está em casa já recebeu a cura, porque nós já oramos por você. E você que está aqui, entrou enfermo, você vai sair daqui sarado, curado, no nome poderoso de Jesus. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor? Aleluia! O texto que nós acabamos de ler tem 6.000 anos, até hoje, 6.000 anos que foi escrito. Êxodo, o livro, tem o título de Saída, Imigração. No original, no hebraico, esse livro tem o nome de Nomes. É a tradução para Êxodo, Nomes. É a tradução do livro. Apesar de ser escrito há tanto tempo, há 6.000 anos, é muito tempo. São muitos anos, muitos dias. As palavras contidas aqui continuam vivas. Porque Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Hoje eu tenho certeza que Deus vai me usar aqui, e vai usar você aí, e juntos nós ouviremos a palavra do Senhor. Essa é a parte gostosa do culto. Como disse o nosso Vinícius, o culto é feito, e eu digo sempre, o culto tem duas partes. Primeira parte, a gente só dá louvor, dá celebração, dá adoração a Deus, dá dízimo, dá oferta, é a nossa parte. E aí vem a segunda parte, é quando Deus vai dar a nós a sua palavra. Isso é culto. Quantos aqui querem ouvir a palavra do Senhor? E se você ouvir, você vai obedecer? Muito bem. O texto que nós acabamos de ler, fala que Moisés sobe ao monte. Deus chama Moisés ao monte, porque Deus tinha o objetivo de fazer com Moisés e com o povo de Israel
uma aliança. Deus tira o povo do Egito e traz para o deserto. E ali no deserto Deus vai fazer um casamento, vai fazer uma aliança com esse povo. E você sabe que toda aliança implica as leis, as obrigações, os deveres de ambas as partes. E uma lei sempre é feita com alguém que é maior, mais forte, e com alguém que é mais fraco, mais frágil, menor. Assim é feita uma lei. Deus chama Moisés ao monte e diz: Moisés, vem ao monte, que eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero fazer uma aliança com o meu povo. Deus, então, Moisés sobe ao monte, sobe ele com Josué, e Deus começa a falar com Moisés ali no monte. E antes de subir ao monte, Deus disse a Moisés: Moisés, não deixa que ninguém chegue no pé do monte. Imagina aí comigo aqui, o monte, e Deus dizendo: olha, eu vou subir, eu vou estar no cume do monte. Moisés, você vai subir para falar comigo, porque eu vou te dar a lei, a aliança, o documento, o contrato da aliança. E você vai comigo. Mas ninguém pode chegar no pé do monte, vai ter limites. Então foi demarcado os limites ao redor do monte. E o Senhor falou: nenhuma pessoa, nenhum animal pode chegar além do limite, porque se chegar, vai morrer. Você já imaginou? Isso é um culto no meio do deserto. E aí Moisés sobe. E se você for ler o texto de Êxodo, você vai ver coisas terríveis acontecendo. O texto diz que quando Deus falava com Moisés, o povo aqui embaixo ouvia, irmãos, como voz de trovão, relâmpagos, fogo, saraiva de fogo, fumaça. Imagine a cena. E o que me chama a atenção no texto, quando eu fico vendo esse relato, é que a Bíblia diz que o povo viu o som da trombeta, do chofar. Eles viram, eles não só ouviram, eles viram. Agora me explica, como é que se pode ouvir uma coisa abstrata? Ouvir o som, ou seja, ver o som. Pois o texto na sua Bíblia aí está escrito que a coisa, o milagre, o poder, a grandeza era imensa, inexplicável, que até o som da voz do Todo-Poderoso era possível se ver. Você está aqui comigo, Lagoinha? E quando Deus falava ali com Moisés, a Bíblia diz que o povo que ouvia, eles caíram com o rosto em terra. De tão era a glória e a presença do Todo-Poderoso naquele lugar. Eu gosto de mergulhar nessas cenas, porque essas cenas é que faz com que a gente gere no nosso coração temor e tremor diante daquele que a gente se dispôs a servir. Eu quero lhe dizer nessa noite que o seu Deus não é pequeno. O seu Deus é grande, meu irmão. O seu Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor que pode tudo. Nós não estamos servindo um Deus de brincadeira, um deusinho qualquer. Nós estamos servindo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Eu penso que vai chegar um dia que nós vamos aprender a reverenciar esse Deus Todo-Poderoso. Eu penso que chegará um dia que eu e você entraremos na presença dEle com temor e tremor, sabendo da grandeza de quem Ele é. Moisés está no monte, e Deus então entrega, como a gente viu o texto, os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos escritos na tábua com o dedo de Deus. Olha aqui para mim, igreja. Deus tem dedo? A Bíblia diz que Deus é espírito. Mas o texto que nós acabamos de ler diz que Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas com o dedo dele. Ué, Deus tem dedo? Claro que não. O que a gente aprende aqui? Que Deus quer nos mostrar, Ele está encontrando uma forma de falar comigo e com você numa linguagem que eu e você possa entender. Deus escreveu
o documento com o dedo dele. E entrega essas 2 tábuas para Moisés, e Moisés vem descendo do monte. Só que quando Moisés está para descer, Deus diz para Moisés: Moisés, desce depressa, porque o povo, o meu povo que está lá embaixo, o teu povo, já está adorando outros deuses. Moisés passou no monte falando com Deus 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. O povo não teve paciência de esperar o líder. E o povo embaixo do monte disse: Arão, que era um auxiliar de Moisés, Arão, faz para nós um bezerro, e nós faremos desse bezerro, faremos um bezerro, e ele será o nosso Deus, e nós vamos dizer que foi esse Deus, feito por nós, que nos tirou da terra do Egito. Arão foi lá e fez o bezerro. Pediu a eles: me dá todo o ouro que está nas orelhas das mulheres, no pescoço dos filhos, traga todo o ouro. A pergunta é: como é que pode um povo que foi escravo no Egito e agora está no deserto e ter ouro? Aonde eles arranjaram esse ouro? Para que era esse ouro? Pois deixa eu lhe falar, o ouro foi Deus que deu a eles, lá no Egito, antes deles sair. E o objetivo de Deus ter dado ouro ao povo não era para fazer bezerro de ouro, para fazer um Deus para adorar. O objetivo do ouro era para construir o tabernáculo onde a presença de Deus estaria com o povo. Porque o objetivo de Deus, irmãos, na história toda, desde o primeiro homem Adão, o objetivo de Deus foi estar com o seu povo. O povo então está adorando outros deuses, dançando. A Bíblia diz que eles estavam nus, celebrando. Quando Moisés desce, Josué ouviu o barulho no arraial, e Josué disse a Moisés: Moisés, eu ouço um barulho lá embaixo dos filhos de Israel, como barulho de guerra. Josué era um guerreiro, ele achava que eles tinham vencido uma batalha e agora estavam celebrando. Moisés disse: não, o povo não está, esse barulho que eu estou ouvindo, não é barulho de quem conquistou guerra. Esse barulho é barulho de quem está se prostrando a outros deuses. Eu fico pensando, irmãos, o quão fácil é a gente se desviar do Deus verdadeiro. A Bíblia vai dizer nos textos, você vai encontrar uma palavra para o povo obstinado. Um povo sem direção, um povo desobediente, um povo que qualquer coisa tirava ele da presença de Deus. E às vezes a gente pensa que nós somos diferentes daquele povo. Se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós seremos piores do que eles. Somos capazes de fazer coisas piores do que eles fizeram. Isso que está escrito aqui não é para criticar, é para a gente olhar e ter temor. E dizer assim: meu Deus, me guarda, para que eu não seja, para que eu não faça o que esse povo foi capaz de fazer. Você está aqui comigo, Lagoinha? Para que você entenda essa história desse casamento de Deus com o povo, esse desejo de casar com o povo. Eu vou lhe contar uma história. Em Israel, a cultura judaica é assim: quando um rapaz quer casar com uma moça, ele não casa por causa de sexo e por causa de amor somente. Ele casa para cumprir o mandamento de procriar, de multiplicar, de gerar filhos. Esse é o objetivo. E quando esse noivo e essa noiva vão casar, tem um documento. E nesse documento tem as cláusulas que vão reger esse casamento, essa aliança. E se um ou outro, ou o noivo ou a noiva, quebrar um dos documentos que estão escritos nesse documento, o casamento é desfeito. E o interessante, que na cultura judaica, quando o noivo chega com o documento, ele entrega o documento para a noiva. Quem vai guardar esse documento com as cláusulas da aliança é a noiva. Ei, igreja, quem tem que guardar o contrato da aliança é a noiva é a igreja. Eu e você, nós temos a responsabilidade de cumprir, de guardar
o que está escrito no que diz respeito à aliança com o nosso Deus. Quando Moisés desce do monte, que ele vê o povo prostrado, adorando outros deuses, Moisés se ira, e ele pega as 2 tábuas e ele joga e quebra as tábuas. Irado. Por quê? Porque naquele momento, era mais ou menos assim para você entender o que Deus sentiu. É como se você, que é casado ou que vai casar, você prepara a noiva, faz a festa, aí no dia do casamento, que você vai se apresentar para a sua noiva, quando você chega lá, ela está agarrada com outro homem. Beijando outro homem, se relacionando com outro homem. Imagine você. Qual é o sentimento? Você levou anos, dias, namorando, elaborando, se programando. Casar nos Estados Unidos é caro. E aí quando você chega, a sua belíssima noiva está agarrada com outro homem. Foi assim que aconteceu no Monte Sinai, no texto que nós lemos. A noiva queria casar, o noivo estava mandando o documento, os 10 mandamentos. Na hora de entregar o documento para a noiva está agarrada com outros deuses. Por isso Moisés quebrou. Porque acabou o casamento. Porque a noiva não cumpriu a sua parte. Você está aqui comigo, Lagoinha? Mas eu louvo a Deus, porque Ele sempre é bom e Ele jamais vai mudar. Ele não desiste. E quando Deus viu que a noiva tinha quebrado a aliança, estava agora adorando outros deuses, Deus vai dizer para Moisés: Moisés, eu não vou mais com esse povo para a terra prometida. Eu não irei mais com vocês. Eu vou mandar um anjo ir com vocês. Mas a minha presença, a minha Shekinah, não irá mais com vocês. Aí Moisés vai falar: eu amo Moisés. Eu amo o líder, irmãos. O líder é um negócio impressionante. E aí Moisés vai ousar dizer para Deus assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, se a tua presença não for conosco, eu não sairei desse lugar. Se o Senhor quiser mandar um anjo, pode até mandar, mas eu não quero um anjo. Eu quero a tua presença. E se o Senhor não quiser ir com a gente, nós não vamos sair desse lugar, nós vamos ficar aqui. Aí Deus vai dizer: então, Moisés, faz o seguinte: chama aqueles que não se dobraram ao Deus de ouro, ao bezerro de ouro. E a única tribo que não se dobrou, que não adorou o bezerro de ouro, foi a tribo de Levi. Moisés então chama os da tribo de Levi. Quem aqui serve a Deus de verdade? Quem aqui ama o Senhor, está disposto a caminhar com Ele, a obedecê-lo? Aí a tribo de Levi se apresenta a Moisés. E Moisés diz: pegue a espada de vocês, coloque-na sobre as coxas, e vocês vão sair no arraial, e vocês vão matar todos os líderes, todos os homens, os pais, os filhos, os irmãos de vocês, que estavam adorando o bezerro. E a Bíblia diz que naquele dia caíram mais, ou quase 3.000 homens. Você está comigo aqui, igreja? Ué, Deus mata? Não, quem mata é o pecado. Quem mata é o erro. Irmãos, o nosso Deus não mudou, não. O Deus de Moisés é o mesmo Deus de hoje. Ei, você é a noiva. Você é a igreja. Tem regras, tem ordens, tem decência, tem mandamentos. Deus me trouxe aqui nessa noite para despertar você nesse segundo mês do ano. Ande em conformidade com a palavra. Deus tem compromisso com o crente que tem compromisso com a sua palavra. Nós não estamos aqui brincando de ser lagoinha. Nós estamos aqui, irmãos, porque existe um reino já que nos aguarda. E para a gente chegar lá, nós precisamos cumprir mandamentos. Não é no oba-oba, de qualquer jeito, não, tem regras. Você está aqui comigo, Lagoinha? Passados os tempos, Deus usa um homem, um profeta,
Porque Deus vai provar sempre que Ele não desiste de nós. Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31, vai estar escrito assim: então, chegando os dias, olha só o que diz a Bíblia, chegando os dias, ou seja, nos últimos dias, declara o Senhor. Quem declara? Deus mente? Deus mente, igreja? Não, vem aqui comigo, me ajude, por favor. Chegados os últimos dias, declara o Senhor: quando farei o quê? Por que uma nova? Porque a primeira foi quebrada. Deus diz assim: eu não vou desistir desse povo. Eu vou fazer uma nova aliança. Uma aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. No versículo 32 diz: não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para o tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver casado, diz o Senhor. E aí o versículo 33 diz, o 33, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei, leia comigo. Aonde? No íntimo é aqui na mente, na cabeça, aqui ó, no pensamento. Eu vou colocar a minha lei na mente deles. Ah, irmão, você é forte demais. E depois, o que mais? Eu escreverei nos seus corações e serei, lê comigo, igreja, lê forte. A primeira lei Deus deu na mão de Moisés. O contrato da aliança, Israel quebrou. O profeta é levantado por Deus para dizer: olha, vai chegar um dia que eu vou fazer uma nova aliança. E eu não vou mais escrever a minha lei com o dedo na pedra. Eu vou escrever pelo meu espírito na mente de cada judeu. E não só na mente, porque se ficar na mente o diabo rouba. Eu vou escrever no coração. Eu aplaudo ao Senhor, igreja. Eu acho que você não está aqui comigo, não. Quando o mandamento de Deus está na pedra, é possível Moisés quebrar. Mas se o mandamento de Deus estiver na mente e no meu coração, ninguém pode quebrar. Agora a responsabilidade é com aqueles que Deus vai fazer aliança. O tempo se passa e chega João Batista pregando no deserto da Galileia. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí aquele que tira o pecado do mundo. Eis aí a ele ouça. Ele é agora o resultado do desejo do coração de Deus. Aquele que virá fazer uma nova aliança com o seu povo. Jesus chega então há 2000 anos atrás. E ele está numa ceia com os seus discípulos, e ele vai dizer exatamente o seguinte, você vai ver isso em Lucas, capítulo 22, versículo 20, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice de quê? Da nova aliança, no meu sangue, derramado por favor de vocês. Agora a aliança, a primeira aliança teve o mediador Moisés, agora a segunda aliança tem um mediador chamado Machia, Jesus. E ele vai fazer uma aliança agora com o sangue dele derramado. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Quando nós caminhamos mais um pouco, vamos ver que para que haja essa aliança precisa haver compromisso, responsabilidade da noiva, porque o noivo está comprometido. Já provou isso desde o início. Deus vem provando desde o início que Ele está comprometido. Mas a noiva sempre está vacilando. Então tem que haver, irmãos, compromisso da nossa parte. Tem que haver responsabilidade da nossa parte. E aí eu vou ler João 14, 21. E olha o que diz a Bíblia. João 14, 21. Dá para colocar? João 14, 21. Eu vou ler aqui. Você pode ouvir?
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Dê um aplauso ao Senhor. Essa tem que ser a voz da noiva. A voz da noiva tem que ser apaixonada pelo noivo. A noiva tem que estar à disposição do noivo, com fidelidade, se guardando, se protegendo, porque tem um dia, irmãos, tem um dia que você vai encontrar com ele. E o que vai fazer você permanecer com ele é o amor que você tem e o seu coração que guarda os mandamentos do Senhor. Ninguém vai permanecer na presença do Senhor sem guardar mandamentos. Tem um documento, tem um Novo Testamento. Se a gente caminhar mais um pouco, você vai ver que quem está aliançado com o Pai foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Um sinal de que eu sou noiva e tenho uma aliança com o Pai é que o Espírito Santo habita dentro de mim. E o Espírito Santo é o selo que me garante que eu mantenho, que eu tenho uma aliança com o Senhor. A minha pergunta nessa noite: como está você e o selo da aliança, da nova aliança? Vou melhorar para você. Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Com aquele que lhe garante a aliança com o Todo-Poderoso. Como está a sua intimidade com Ele? O que você está fazendo com esse selo que está em você? Os hebreus dizem que o selo está na testa. Quando você anda pela rua, o inimigo, os demônios vê. Esse aí, essa aí, tem a marca do Deus Todo-Poderoso. Está selado com o Espírito Santo. E o diabo vê isso e treme, estremece, bate em retirada, porque ninguém pode com quem carrega a virtude do Deus Todo-Poderoso. Tem um reino nos esperando, irmãos. Você precisa olhar para a palavra. Nós não podemos brincar de ser crentes, brincar de ser cristão, de vir para a igreja. Você tem que vir para a igreja com temor e tremor, dizendo: Senhor, fala comigo e eu viverei a semana. Fala comigo e eu viverei os dias. Nós temos uma aliança, irmãos. Nós temos um objetivo: chegar lá. Quando Deus tirou do Egito o povo, tinha o objetivo de chegar em Canaã. Quando Deus salvou você, tem o objetivo de plantar você no reino dele. Você tem que chegar no reino de Deus. E para você chegar lá, você tem que ter aliança com Deus. E quem tem aliança, guarda o que está escrito no documento da aliança. E quem guarda é amado do Pai, é amado de Jesus, tem o selo e vive de conformidade. Nessa noite, Deus te trouxe aqui para despertar você a voltar aos princípios da palavra. Volte enquanto há tempo. Não se demore. Olha, se tem uma coisa que você deve fazer apressadamente, é voltar para Deus. Volte para Deus. Volte para a aliança. Volte para o compromisso. Volte a se apaixonar pelo Pai. Quanto tempo faz que você não derrama uma lágrima na presença do Senhor? Pois eu quero te dizer que nessa noite o Espírito Santo vai chover aqui como chuva seródia. E Ele vai regar seu coração, para que você se quebrante na presença dEle. Tem gente que está tão duro que nem lágrimas do olho não sai mais. Não se emociona, não se quebranta. A gente canta, louva, adora, diz, profetiza, mas a gente está como terra seca, que não percebe mais a voz do Todo-Poderoso, que não compreende mais os mistérios. Ei, você precisa mergulhar nos mistérios de Deus. O teu Deus é Deus de mistério, é Deus de sobrenatural.
É Deus de grandeza. Você está aqui, Lagoinha? Está aqui comigo? Você está ouvindo? Está entendendo? Hoje é noite de voltar. Se você tem uma aliança, se você aceitou Jesus, se você caminha com Ele, se apaixone por Ele, ame a Ele, guarde a sua palavra, viva para Ele, que nada nessa vida, bezerro de ouro, seja lá o que for, não seja suficiente para roubar a tua adoração do foco certo. Não se distraia com imigração, não se distraia com os prazeres da América, não se distraia com a beleza da América. Você tem um foco, você tem uma aliança, o seu destino é chegar na Nova Jerusalém. Olha, irmão, não vale a pena, não vale de nada você passar toda a sua vida e no final do dia Deus dizer para você: eu nem conheci você. Ah, mas eu fui da Lagoinha, eu fui discípulo do pastor Davi. Apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo, porque eu não conheço vocês. Ah, Senhor, mas eu profetizava, eu ensinava, eu expulsava demônio, eu falava em línguas. Não vos conheço. Porque é possível, irmãos, que a gente faça tudo isso, mas não guarde a palavra do Senhor. E a garantia de quem guarda a palavra do Senhor não é profetizar, não é falar em línguas. A garantia é cumprir o que está escrito no livro da lei. E para finalizar, os que reinarão com o Machia, com Jesus, os que reinarão com Ele depois de tudo. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, está escrito: aqui está a paciência dos santos. O que é santo? Aqueles que foram separados do pecado para Deus, aqueles que têm aliança. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardaram. Os que guardaram de quem? E o que mais? Leia de novo. Aqui estão. Vamos ler junto? Vamos ler junto. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedeceram os mandamentos de Deus e permaneceram a quem? A noiva tem que permanecer fiel. A noiva tem que guardar os mandamentos do contrato da aliança de Deus e tem que manter a fé. É esses que reinarão com o Senhor. Nessa noite você tem esse convite. Não sei como está a sua vida, não sei como você anda como noiva do Senhor, mas o nosso desejo aqui na Lagoinha, esse é o desejo do seu pastor Davi, é que você ande como noiva apaixonada, amando o Pai, guardando os seus mandamentos, preservando a fé, porque o nosso objetivo é chegar no reino do Messias. Fique de pé. Feche seus olhos por um instante. Olhe para a sua vida. Imagine Deus falando ao povo no Monte Sinai. Deus se preparando para um casamento, para um compromisso perfeito. E se veja ali no meio daquela multidão. E Deus trovejando com sinais, prodígios, maravilhas ali no monte. Você está lá. E agora um bezerro é apresentado a você para que você deixe o Deus do monte, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Estão te apresentando agora um Deus feito de ouro. Você iria adorar esse Deus? A minha pergunta nessa noite para você refletir: qual é o bezerro? Qual é o Deus que está te roubando da adoração verdadeira ao Deus Todo-Poderoso? O que é que está te tirando da presença dEle?
É a tua família? É o teu trabalho? É uma enfermidade? É uma escassez financeira? É um documento de imigração? O que é que está te roubando da presença do Senhor, noiva? Que diabo de cão é esse que te rouba da presença do papai? Deus está te chamando nessa noite. Volte, meu filho. Saia desse lugar, coloque os seus olhos naquele que tudo pode. Deus está dizendo: retorne, se arrependa, venha para cá. Você tem o Espírito. A missão do Espírito é te convencer da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo vai te convencer nessa noite do teu pecado, do teu erro e um juízo que está por vir. Peça ao Espírito Santo, por favor, aquece a minha mente e o meu coração. Preciso me apaixonar. Eu preciso te amar, Jesus. Eu preciso que tu seja prioridade na minha vida. Eu queria que você fizesse a sua oração ao Senhor. Você sabe por onde anda você, o que anda fazendo. Você sabe aonde você deixou. A palavra diz: lembra de onde tu caíste. Volte, te arrependa. Volte às primeiras obras. Você lembra quando você era apaixonado por Jesus? E você não podia ouvir uma criança que você chorava, que você se emocionava. Por que você parou? Quem mandou você parar? Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: filho, filha, volte para os meus braços, volte para a minha presença. Diga como disse Moisés: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não sairei desse lugar. Se o Senhor não me conduzir, eu não irei. Chame a presença dEle para a sua vida. Nós vamos estar adorando ao Senhor. Enquanto nós adorarmos o Senhor, convide Ele, chame o Espírito Santo. Decida hoje reativar a sua aliança com Ele. Decida hoje. Decida hoje. Hoje é dia de restauração, dia de voltar para a presença do Pai. Oh, se você fala em línguas, a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo e fala a Deus em mistério. Abra sua boca, irmão, irmã, igreja, noiva. Tu és poderoso. Oh, Jesus. Eu quero ouvir a voz da igreja, a voz da noiva, Tu és poderoso. daqueles que têm aliança com o Todo-Poderoso, Quem sou eu pra que amam o negar Senhor, teu poder, guardam os seus mandamentos Senhor? e a fé no Mashiach, no nosso Jesus. Fale com Ele, adore a Ele. Se você quiser chorar, chore na presença dEle. Se quiser se derramar na presença dEle, se derrame. Você está na casa do seu Pai. Aqui você pode. Oh, Rama Sharamanana. Tu és poderoso. Senhor, nós não podemos sair sem a tua presença. Nós não podemos estar aqui sem ter a tua visitação, Espírito Santo. Oh, sele a aliança, renove a aliança nessa noite. Hoje é dia de renovação, de restauração, de milagres. O dia de voltarmos para a casa do Pai, para a presença do Pai. Ele vai fazer. Ele vai fazer, vai fazer. Ele está fazendo na sua vida, meu irmão. Basta somente crer. Ele não desiste de você. Deus vai mover. Ele não quebra a aliança. Ele mantém firme a promessa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Fale com Ele, adore a Ele. Basta somente crer. Deus vai mover. Deus vai mover. Com toda a fé, juntos iremos ver. Vai fazer. Você tem uma aliança. A aliança não foi quebrada. Ele não desistiu da aliança. A aliança está estabelecida. E o sangue do Cordeiro tem poder para perdoar, seja
qual for o pecado nessa noite, e o sangue de Jesus está sendo derramado sobre a sua vida, você vai sair daqui perdoado, lavado e remido pelo sangue do Mashiach. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua Shekinah. Obrigado pela tua presença. Ainda sentimos a tua presença. Temos uma aliança e não nos abandonaremos do Senhor. Não abrimos mão do Senhor. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. O mais alto que você puder. E diga comigo: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, me perdoa nessa noite. Diga: Senhor Jesus, eu volto para o lugar da tua presença. Diga: Senhor Jesus, se eu quebrei, se eu descumpri o mandamento do Senhor, a lei do Senhor, se eu não usei a minha fé para a aliança que eu tenho contigo, eu te peço perdão nessa noite. Diga: me perdoa, Senhor, me aceita. Eu sou tua noiva, tu és o meu pai, eu sou o teu filho. Eu tenho uma aliança com o Senhor e eu cumprirei as ordenanças que contém no decreto da aliança. Ainda com as mãos levantadas, nós vamos fazer a oração mais importante de todas as orações, com os olhos fechados ainda e com a mão levantada. Diga: Senhor Jesus, pode ser mais forte: Senhor Jesus, nesta noite eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Diga: Senhor Jesus, hoje eu firmo, estabeleço a minha aliança com o Senhor. O Senhor é o único Senhor da minha vida. Amém? Quem aqui fez essa oração pela primeira vez? Quem aqui quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão onde você está. Tem alguém? Alguém que está aqui nessa noite e que quer renovar a sua aliança, entregando a sua vida para Jesus? Levante a sua mão, eu quero ver você. Não dá para ver aqui. Se tem alguém, você pode vir aqui à frente, nós queremos orar por você. Aleluia. Levante as suas mãos. Continue adorando. Meu Deus, que a tua bênção, a bênção de Abraão, de Isaac e Jacó, esteja sobre a vida do teu povo. Que o teu Espírito, assim como impeliu Jesus para o deserto, para vencer, que o teu Espírito possa conduzir o teu povo, os seus filhos, a tua presença para vencer. Que os seus filhos saiam dessa noite, desse lugar, cheios de ti, com amor no coração, com aliança no coração escrita pelo Espírito de Deus, disposto todos os dias da sua vida. Eu sou que você tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada, você e a sua casa, e que tudo que você fizer será bem sucedido, em o nome poderoso de Jesus. Aleluia.